Olá, amigos, bom dia. O blog da Cajucultura está de volta com mais uma live, desta vez para trazer um tema da mais alta importância e muito compatível com esse início de ano, né? Que é o início onde os cajucultores estão preparando área para o plantio e preparando o solo, escolhendo variedades. E então hoje nós vamos então falar sobre este assunto, né? Antes, porém, gostaria de que as pessoas que estão entrando aqui nessa live se identificassem, dissessem o local de onde estão nos assistindo, né? Essa aqui é uma parceria, do blog da Cajucultura com o canal da Cajucultura no YouTube, né? E sempre, como falei, trazendo temas importantes para todos os cajucultores deste nosso imenso Brasil, né? Alguns dos temas que nós vamos falar na live de hoje, eles estão em alguns vídeos que constam do acervo do canal da Cajucultura, né? Questões, por exemplo, como espaçamento, escolha de variedades, né? Então, no final deste vídeo, nós vamos dar algumas indicações. No final desta live, nós vamos dar algumas indicações sobre estes links que vocês poderão acessar, e tem mais detalhes, né? Já que nessa live aqui nós temos um tempo limitado, né? E então já estamos vendo que já muitas pessoas estão aqui já participando, e hoje nós teremos também um convidado aqui para bater um papo conosco, né? Na realidade aqui hoje vai ser um bate-papo onde nós vamos focar muito em cima dos assuntos relacionados ao plantio, né? Então o foco maior vai ser nos assuntos relacionados ao plantio. Então o nosso convidado de hoje vai ser o Raimundo Nonato. Raimundo Nonato é conhecido como Raimundinho, é um técnico que tem uma experiência, uma larga experiência de campo, né? Tem uma estrada assim, bastante rodada em termos de quilometragem, e vai interagir conosco aqui e também com as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, né? E como eu falei, o assunto do plantio, ele, quando a gente fala em plantio, antes do plantio existe uma série de questões que precisam ser levadas em consideração, né? E essas questões é o que nós vamos enfatizar, né? Eu estou aqui vendo aqui se o meu amigo Raimundinho já está conosco aqui, então estou aguardando aqui que ele entre, mas enquanto isso, nós vamos falar, normalmente quando o cajucultor, ou quando alguém, né, eu não vou nem falar cajucultor, se decide pela atividade da cajucultura, muitas vezes alguns entram sem ter a mínima noção do que é a atividade da cajucultura, né? Então eu costumo dizer o seguinte, para quem entra nessa atividade, é o seguinte: o que eu quero da vida com a cajucultura, né? Eu que de repente decidi que vou entrar nessa atividade, o que eu quero da vida, o que eu pretendo fazer nessa atividade? Eu vou me dedicar ao quê? Eu vou me dedicar a produzir caju de mesa, eu vou me dedicar a produzir castanha, ou vou produzir os dois, ou vou produzir o caju para a indústria, né? Onde é que está o mercado? Eu tenho um mercado próximo, eu tenho vias de escoamento, eu tenho mão de obra que, assim, com certa facilidade, que poderá
me auxiliar na hora em que eu precisar, né? Então, existe uma série de fatores que antecedem a questão do plantio, né? Então, muitas vezes a gente entra numa atividade como essa da cajucultura e não pesa muito essas questões, né? Então, são questões super importantes, porque a cajucultura, a não ser que você queira tratá-la de uma forma poética, romântica, mas ela é vamos dizer assim, uma atividade, é um negócio como outro qualquer, né? Eu já estou vendo aqui que o Raimundinho conosco aqui já vai ingressar aqui na nossa live. Então, a cajucultura é um negócio como outro qualquer. E essas perguntas, elas precisam estar muito bem resolvidas, né? A questão que eu falei, de via de escoamento, mercado, eu vou produzir para vender para quem, né? Então, são questões que assim, são assim, da mais alta importância, né? E que precisam ser levadas em conta, né? Raimundinho, bom dia. Eu estou vendo que ele está com alguma dificuldade aí. Opa! Olá, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui conosco hoje, neste sábado de janeiro, a primeira live de janeiro do blog da Cajucultura, né? Ter esse craque aqui conosco aqui para a gente, esse bate-bola. Então, Raimundinho, antes de você... Vamos aprender juntos. Hein? Aprender juntos aqui. Vamos trocar bola e aprender juntos. Vai ser um bate-bola bem interessante. E aprender com esses produtores aqui, que esses produtores também ensinam muito pra gente. Mas com certeza. Eu tenho um amigo comum, né? Que é o professor Mesquita, que diz o seguinte: todo dia você aprende uma coisa nova no campo. E a gente que gosta do campo, né? Nós somos técnicos que militamos uma boa parte assim, da nossa vida no campo, a gente sabe disso. Todo dia se aprende uma coisa nova. Mas, Raimundinho, eu falava aqui, antes de você ingressar, sobre essas questões que, quando a gente entra numa atividade como essa, a gente tem que realmente ter bem posta na cabeça. O que é que eu vou fazer da vida com a cajucultura? Né? Pagar dinheiro para fazer poesia. Exatamente, é verdade. Verdade. Isso. Então, aí depois dessas perguntas estarem assim bem respondidas, aí nós vamos partir para a parte agronômica propriamente dita, né? Exatamente. Não é verdade? Isso. A gente tem que olhar a cajucultura, né, como um negócio. É um negócio como qualquer outro, que apesar de você, vamos dizer assim, a gente ser apaixonado por essa cultura, mas a gente olha como um negócio que tem que dar retorno. Um negócio você tem que tratar ele, olhar ele como uma agricultura empresarial, focando no retorno. Então, eu costumo dizer, né, que a gente tem que pensar o projeto lá na base antes de colocá-lo em campo. Saber o que é que eu quero. O que é que eu quero com o caju? Meu negócio é caju de mesa? Vou plantar caju para a indústria? A gente tem diversos materiais aí lançados pela pesquisa. A gente tem hoje em torno de 14 clones no mercado e alguns outros caminhando por fora, né? Uhum. E a gente tem que saber o que eu quero. Eu vou plantar caju de mesa, eu vou atender só mercado de indústria, eu vou produzir em pequena escala, em larga escala, onde é que é a minha região... Certo? Então, esses são fatores primordiais para a gente definir o projeto, né? Eu estava aqui vendo no início, a gente já tem um bastante tempo aí de cajucultura e futuramente também devo ser produtor de caju, né? Futuramente deve entrar isso, e estou analisando e estudando todas essas possibilidades atualmente, né? Então vamos dizer o seguinte, vamos pensar hoje um dos melhores mercados para caju é o caju de mesa, certo?
eu vou estar numa região que eu vou estar inserido, eu tenho como escoar minha produção, certo? Qual o clone que eu vou plantar? Quando a gente entra para caju de mesa, o mercado já é restrito, a questão de clones é restrito, né? A questão de manejo, você tem que estar bem preparado. A gente vê as exigências que estão por vir aí do Ministério da Agricultura, mais ainda questões de rastreabilidade de fruto, né? Esse então, é um ponto importante, inclusive. Né? Isso, é um ponto exatamente. Aí isso tem que ser pensado. Isso tem que ser pensado, né? Uhum. Eu estou numa localização. A gente às vezes vê situações que você planta, pensa no mercado, consegue produzir, mas está numa região que o intermediário comprador, que a gente precisa do pessoal, às vezes ele não vai até lá porque a sua quantidade de produção é pequena. Então você tem que despachar o seu produto. Né? Ele, às vezes, ele estava falando assim, quer dizer, todas essas questões, elas precisam estar bem amadurecidas e depois que realmente tudo estiver, vamos dizer assim, o preto no branco, é assim, eu não vou dizer que 100%, porque não existe 100%, não existe o ideal, principalmente quando se trata da agricultura, mas quando uma boa parte dessas questões todas que nós estamos falando aqui estiverem, vamos dizer assim, mais ou menos resolvidas, aí sim, aí a gente vai entrar na parte agronômica, né? Que normalmente as pessoas começam fazendo perguntas na parte agronômica. Né? Na verdade, exatamente. Exatamente. A pessoa diz, qual é o tamanho da cova? Qual é a adubação? Qual é a melhor adubação para o cajueiro? Qual o melhor espaçamento? Qual o clone que eu devo plantar? Mas antes de tudo isso, essas perguntas que você falou agora e que também eu fiz alguns comentários, elas devem ser respondidas, meu amigo cajucultor. Você que está nos assistindo agora, você que faz parte dos quase 6 mil seguidores do canal da Cajucultura no YouTube, quase 3 mil seguidores aqui no blog da Cajucultura no Instagram, essas questões elas são de suma importância. Importante, né? Muito importante. Então, como o nosso tempo aqui no Insta é meio que limitado, eu fiz um roteirozinho aqui que nós combinamos aqui. Sim. E vamos entrar, então, agora na parte agronômica, né? Vamos ter na cabeça que já foram resolvidas essas questões, né? Exato, isso. Exatamente a definição. Se você vai plantar para a mesa, né? Eu costumo dizer, se você vai plantar para a mesa, vou só citar aqui rapidamente os clones. Você vai ter quem são clones de mesa hoje? A gente tem na ponta, indiscutível, CCP 76, né? Nós temos ainda BRS 89, BRS 265 e um CCP 09 aqui no extremo, um pouco de adstringência, mas aqui já bem em extremo, né? A gente torce que apareçam mais materiais, né? Então, nós temos esses 4 aqui, mas imbatível ainda, imbatível 76. 76 ainda a gente é imbatível. Tem que se ter também em mente que você não vai conseguir colocar 100% da sua produção no mercado de mesa. Se você conseguir colocar 50%, bata a palma e comemore. Né? É um excelente número para 50%. O 76, eu costumo dizer que o 76 é o Pelé dos clones. Até hoje, imbatível, é o rei. É o rei versátil. A grande vantagem dele é a versatilidade que esse clone tem. Por quê? O que acontece, é que hoje o produtor ele vai entrar no mercado, ele muitas vezes, ele como você estava dizendo, ele quer plantar, mas ele não sabe que mercado ele vai entrar. Então o 76, se der para a indústria, ele vai, porque quem vai para a mesa vai para a indústria. Né? Ele vai para a indústria de castanha, ele vai para a indústria de bebida e ele vai para a mesa. Mas ele não é o mais produtivo. Tem coisa muito mais produtiva que ele. E Raimundinho, e essa escolha é o que eu também costumo falar. Como se trata de uma cultura perene, é diferente. Por exemplo, se você planta milho ou feijão, por exemplo, esse ano eu resolvi plantar uma variedade X.
essa variedade não deu bem, no próximo ano eu mudo para outra variedade. No caju, na caju, isso é bem diferente. É uma decisão, é um casamento, assim, é um casamento das antigas, é para toda a vida. Isso é tão importante que você está fazendo um projeto com a vida útil de uns 25 anos. Vamos pensar em 25 anos a vida útil dessa planta, que a gente sabe que consegue, dependendo do manejo que é dado, você chega mais, né? E aí, você tem que ser um projeto bem pensado, né? Bem feito, para você não é como esse exemplo aí foi excelente, do milho e do feijão. O milho não deu certo, no próximo ano você já está mudando. O caju não. Então, comece pensando em mudas de qualidade. Sim, né? Sem dúvida. Você está fazendo investimento a longo prazo, né? Então comece por aí. Definir o clone, vamos pensar em mudas de qualidade, né? As mudas vão influenciar, o clone vai influenciar no teu espaçamento, vai ser uma série de sequências de decisões a partir daí. Mas, né? Aimundinho, a partir dessa primeira decisão. Já que nós estamos falando em mudas, essa quando você decide a entrar na atividade, o cara já decidiu, certamente já escolheu qual a variedade. Vamos imaginar que ele vai trabalhar pensando em mesa e castanha. Vamos imaginar que ele escolheu o 76 e escolheu um outro clone, né? Uma das primeiras operações que ele tem que fazer, né? Vamos dizer, ele já encomendou as mudas, né? Inclusive, a gente não recomenda só o plantio de um único clone, né? E depois a gente pode até aprofundar mais um pouquinho e dizer o porquê que nós não recomendamos que plante apenas um único clone na área. Mas vem a questão da escolha do terreno, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Sim. É fundamental hoje. Primeiro, a gente já sabe a preferência do caju pelos solos arenosos, né? Então, os solos arenosos, ele vai bem em outros solos? Vai, mas preferencialmente os solos arenosos planos, né? Planos e bem drenados, né? Então, a gente, às vezes, vê topografias acidentadas, né? Inclusive, a gente acompanha um trabalho, uma topografia bem acidentada, e a gente vê a dificuldade. Então, nossa região, por natureza, regiões mais plantadas com caju, ali a região, nosso litoral, né? A nossa região, aqui a região aqui, Ceará, Piauí, Ceará, são bem planas, são bem um solo bem areno-argiloso, então são bem fáceis, o caju vai muito bem nessa região. São tipo solos, então, assim, geralmente bem drenados, né? Uma coisa que o cajucultor ele tem que botar na cabeça é que a planta do cajueiro, ela detesta solo encharcado. Então, quer dizer, pelo amor de Deus, não planta cajueiro em beirada de lagoa, em beirada de açude, né? É muito comum a gente ver cajueiro plantado em beira de lagoa e de repente você vê as plantas começam a amarecer e o que é isso? É deficiência de algum adubo, de alguma coisa? Não, na realidade é encharcamento, né, Raimundinho? Encharcamento. A planta, sistema radicular, que é a oxigenação. Apesar de a planta dizer assim, mas a planta quer água, mas ela quer água na quantidade que ela necessita, né? Ela quer água naquele momento que ela precisa, na quantidade que ela necessita. A planta precisa ter aeração, precisa ter oxigenação no solo, né? E solos encharcados não vão ter essa oxigenação necessária, né? E vai dar problema pra gente. A gente vê isso, a gente vê muito, o pessoal bota aqui, e a gente vê, e a diferença fica clara, né, doutor Vitor? Quando a gente vê, a gente passa, as plantas bem bonitinhas, quando pega aquelas baixadas aí, bem amareladas, né? Então, primeira coisa, questão de saber escolher solos planos, né? Planos com leve declividades, bem drenados, né? Solos. Aqui, às vezes, a gente coloca assim, acidentados, dá. Agora, você não vai poder mecanizar, você vai ter que fazer tudo questão manual. Mas a gente está num desafio desse, num plantio bem acidentado e está produzindo.
né? Mudinho, com relação à questão da. Acho que era bom também a gente bater uma bola em cima da remoção vegetal, da cobertura vegetal, né? Remoção, isso, exatamente. A gente tem um dos primeiros fatores quando você começa a preparar vamos dizer, preparar um terreno, né? Fazer a supressão vegetal, remover aquela cobertura vegetal. Hoje em dia, pessoal, ninguém pensa mais de fazer isso manualmente, né? Você vai fazer com máquinas, né? E dependendo da cobertura vegetal, você vai usar máquinas que já a gente tem no nosso dia a dia, coisa que é fácil você locar, né? Usa uma pá carregadeira, uma retroescavadeira, né? Pá carregadeira você vai conseguir bem mais resultado. Hoje, por exemplo, capoeira, a gente vê muito ali naquela região de Alto Santo, ali no Piauí, próprio tabuleiro de Russas, né? A gente vê a questão ali, a lei de Palhano, né? O pessoal fazendo com pá carregadeira. Pá carregadeira a gente consegue fazer 1 hectare em 6 horas, no mínimo 6 horas, ou dependendo dessa cobertura um pouco mais, né? Mas se você já tem cajueiros centenários, árvores centenárias, né? Plantas centenárias, você já vai pensar mais numa retroescavadeira para remover e limpar. Então, isso aí é um primeiro passo, para depois você partir daí, você ir para grade pesada, certo? Depois, grade leve, né? Fazer as suas análises, para ir fazer as suas correções e ver as suas necessidades de adubação. Ok. Aí, Mudinho, nós estamos com uma audiência, inclusive aqui, da Colômbia, né? O pessoal da Colômbia está o pessoal do Bendito Maranhão, né? Maranhão em espanhol na Colômbia é cachoeiro. Sim. Então, sim. Vai um alô especial aqui para o pessoal do Bendito Maranhão. Mas, Raimundinho, aí falando em preparo de terreno, aí me vem logo a questão da análise do solo, né? Porque é muito comum hoje, e você sabe muito bem disso, que a gente... aquela velha pergunta, qual a adubação que eu devo fazer para o cajueiro? Aí a pergunta que eu dou em seguida, a queima-roupa, você já fez análise do solo? Né? Exatamente. Então, isso é fundamental, né? E muita gente foca muito na adubação, mas não adianta você fazer uma adubação se você não fizer uma calagem prévia, né? Muitas vezes, dependendo da fertilidade do solo, uma calagem resolve, né? Porque a calagem ela tem como finalidade o quê? Além, dependendo do tipo de calcário, né? Se for um calcário dolomítico, por exemplo, que fornece cálcio e magnésio, você vai estar disponibilizando outros nutrientes que estão presentes ali no solo, né? Vai torná-los disponíveis para a planta. Então, disponíveis para a planta. A calagem, ela é uma operação que antecede, ela é fundamental. Não adianta você fazer adubação se não fizer calagem, porque você corre um risco muito grande de estar jogando o dinheiro fora, né? Então, assim, esse é um conselho de uma dupla aqui que tem uma estrada bem longa nessa atividade. Não faça adubação sem antes fazer a calagem, né? E não faça a calagem sem ter análise do solo. Aí, Vitor, eu complementaria, você já disse tudo, aí eu complementaria só com o seguinte. Você já viu o preço, os valores que estão os adubos hoje? O preço que estão as coisas? Então, às vezes, a análise vai te nortear a quantidade, ou de repente você nem precisa colocar aquilo, certo? Então, você às vezes, por exemplo, eu tava vendo uma área de um pessoal, 20 hectares para preparar, certo? Sem análise, baseado na necessidade da planta, com as correções, vai bater uma cifra quase 20 mil reais, certo? Em função do preço que está o adubo. Então, às vezes, você troca uma análise de 300 reais, que de repente norteia, né? Norteia o técnico, norteia. Então, isso é importantíssimo. Claro que às vezes você... E outra coisa, também quando você, se tiver algum nutriente, a gente não dá nem para falar com a gente sabe as necessidades da planta, mas a gente precisa saber o que tem no solo, né?
aquilo também estando em desequilíbrio, como você já falou no início, vai ter problemas também. Então, não vai ter uma situação perfeita, né? Às vezes a gente tem uma experiência já de olhar para o solo e fazer alguma coisa, às vezes, não vai dar tempo. A gente consegue fazer algumas correções pela vivência, né? Mas não é o ideal. O ideal é fazer análise, você colocar realmente o que a planta está necessitando, realmente o que o solo, que está faltando no solo. Certo. Isso é o que E está acontecendo. infelizmente, né, Raimundo, a gente Está sabe... muito caro hoje. Está muito a gente, caro. isso. Não, você falou tudo. E tem uma coisa assim que às vezes me deixa muito... me deixa triste, porque a gente vê que o cajucultor, na sua grande maioria, principalmente o pequeno, ele não tem a devida assistência técnica, né? E às vezes ele consegue, vamos dizer, realizar a análise do solo, mas tem dificuldade com relação à questão da interpretação dos resultados da análise, né? Sim, sim. Então, essa é uma questão, outra questão importante, infelizmente, também, é a rede de laboratórios, que ainda é muito deficiente, né? São poucos. Muito deficiente. Pegando a região Nordeste, né? Muitas vezes os laboratórios que existem locais, eles têm algumas limitações, né? E ainda é uma coisa muito complicada, mas a recomendação é que procure fazer análise de solo. Fazer análise de solo para poder chegar, levar num técnico, ele fazer a sua recomendação em cima da sua necessidade. Um detalhe importante também é que, às vezes, tem até alguns que fazem análise de solo, mas é importante, pessoal, a análise de solo não se faz só uma vez. É imprescindível você fazer na primeira, né? Mas depois a planta vai retirando, você precisa fazer sequencialmente, né, para saber as outras readubações necessárias no futuro. É caro, R$300, você vai fazendo, não temos uma rede, mas depois você precisa fazer para a gente análise de solo e algumas empresas mais tecnificadas, né, vão ver até o que análise foliar para ver a questão da exportação, o que a planta está tirando do solo e está chegando lá na ponta, né? Então, o pequeno produtor que não tem muito acesso, mas pelo menos vez por outra, né? Vamos repetir essa análise de solo para fazer uma adubação lá na frente para evitar que você gastar dinheiro. Fósforo está muito caro, nitrogênio tá muito caro, cloreto, macroelemento em geral, né? Tá tudo muito caro. Tá muito caro hoje a questão, às vezes, de inviabilizando o projeto. Hoje, né? Hoje o pessoal buscando até outras fontes. Você tocou um ponto também que me ocorreu agora, Raimundinho, com relação, nós falamos na adubação mineral, e muita gente pergunta sobre a questão da adubação orgânica, principalmente por ocasião do plantio. Bom, essa é uma prática que a gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Exatamente. Quando se trata da adubação orgânica, principalmente por ocasião do plantio. Por quê? Porque se a fonte de adubo orgânico que você vai utilizar não estiver devidamente curtida, mas muito bem curtida, você corre um sério risco de perder as suas mudas, né? Exatamente, então, exatamente. Você tem problema de salinidade, dependendo da forma como o animal, se for o rebanho bovino, por exemplo, foi mineralizado, aquele sal pode estar presente, né? Está presente na urina, está presente no esterco, que vai para a planta e que vai dar problema de fitotoxidez. Então, exatamente. Pode falar, Raimundinho. Exatamente. O caju é muito sensível, às vezes as pessoas perguntam, eu digo, olha, se não tiver bem curtido, vamos fazer em cobertura, não vamos fazer em fundação, que eu me preocupo muito. A não ser que a pessoa tenha um adubo orgânico de origem vegetal, né? Vegetal é aceitar, mas animal é complicado, muito complicado. Às vezes é preferível não colocar, porque a gente não sabe como é que está a situação. E eu já vi, né, nessa longa estrada desses mais de 30 anos, muito problema em função de adubo orgânico de origem animal. É muito comum a gente ver áreas com amarelecimento, né? Você planta, 20, 30 dias após o plantio, você começa a ver amarelecimento, mudas raquíticas,
né? Que não se desenvolvem. Aí, quando você vai dar uma olhada, não, isso é uma praga, uma doença. Não, na realidade, é uma desordem nutricional, né? Causada por um adubo que não estava devidamente curtido ou que tinha sal em excesso na sua composição, né? Então, e como nós estamos falando em fundação, né? Tudo bem. E a gente já vê também excelentes resultados jogado em cobertura já em plantas adultas. Sim, aí já é outra situação, ou outra realidade. No nosso foco aqui é plantio. Mas plantio. Plantio, né? Mas já lá no outro lado, a gente depois, em outra etapa, quando estiver falando de adubação, a gente já vai, já aborda, vocês vão já ver uma fala diferente. Né? Mundinho, nós estamos falando aqui, infelizmente o tempo, como diz o Matuto do Interior, o tempo avoa. O tempo avoa. Mas nós já definimos aqui, nós estamos trabalhando aqui de uma forma fictícia, escolhemos o CP76, né? E vamos falar agora sobre questão de espaçamento. Né? Vamos. Nós temos a nossa cova, pessoal. Só um detalhinho aqui. No nosso plantio, a nossa cova 40 por 40 por 40. Pessoal, a adubação de fundação, você fez a análise de solo, abrimos a nossa cova, nós abrimos a nossa cova, fazemos a nossa adubação de fundação 60 a 30 dias antes do plantio. Abrimos, né? Tiramos aqueles 20 centímetros primeiro para um lado, os outros 20 centímetros superior para outro, invertemos, né? Fazemos a mistura do nosso adubo, fechamos a cova e deixamos lá. Muitas vezes as pessoas viam a gente plantando, eles fazem só aquele localzinho do saquinho. Só a cova foi aberta e fechada e adubada 30 dias atrás. Então já estava tudo feito lá, já foi tudo feito lá atrás. Então naquele momento é só o cantinho do tubete e o cantinho do saquinho mesmo, né? Mas a gente faz tudo isso lá atrás, certo? Aí vamos... Aproveitando aí, eu lembrei de uma coisa aí, a questão do piqueteamento que nós não falamos, a importância do piquete. Né? Sim. A importância do piquete é justamente para lembrar do centro da cova para na hora que você for fazer o plantio. E também serve para conduzir a planta até mais ou menos o segundo ano após o plantio. Mas pode continuar. Desculpa, porque eu lembrei dessa particularidade. Não, vamos trocando aqui um lembrando para o outro que eu também não... Aí o que acontece? Abrimos nossa cova, fechamos, plantamos, né? Nesse caso eu até antecipei, porque o espaçamento, que é o piqueteamento, a gente vai definir o espaçamento para a gente piquetear para poder abrir a cova. Né? Isso, e o espaçamento vai. Nós temos hoje, falando no 76, a gente vamos partir do espaçamento convencional definido, que é o 7 por 7. O 7 por 7. Pessoal, espaçamento, né, do espaçamento a gente define o espaçamento. O espaçamento, como é que ele é definido o espaçamento? O espaçamento é definido em função do porte e da altura da planta. Geralmente, a altura da planta, ela é 50%, 60% da largura da rua. Né? Então, se você... Porque na época o 76 foi definido, ele trabalhou-se com a altura de 3,5 metros da altura da planta. Então, 3,5 de um lado, 3,5 de outro, fecha os 7. Né? Fecha os 7, se você tem... Aí você tem as variantes. 7 por 7 retangular, que dá 204 plantas por hectare. Aí você vem para um 6 por 8, né? Você vem, tem pessoas que vão para o 8 por 8, e tem pessoas que chegam até um 10 por 10, né? E isso vai ser muito em função da adoção do manejo. Como hoje em dia também, né? Eu desde o início do ano 2000, que eu já tive trabalhando 6 por 3, 6 por 4, né? E vemos a questão do adensamento. Né? Pois é. Adensamento... E isso está muito em função também do conceito de eficiência do uso da terra. Né? Exatamente. Porque muita gente diz, não, eu sou contra esse espaçamento, eu sou a favor desse. Espaçamento assim, na minha opinião, é um conceito que vai muito em função do que você pretende da vida também, em relação à sua exploração. Nós sabemos, e você sabe que nós dois conhecemos aqui
espaçamento de 7 por 21 metros. Né? Os Sim. caras devem ficar com os olhos regalados. Né? 7 por 21, que diabo é isso? Que espaçamento é esse? Bom, nas entrelinhas se planta milheto, se planta sorgo, né? Só para dar um exemplo aqui rápido. Então, a eficiência do uso da terra. Né? Isso aí que você está falando, né, Vitor? Ele volta lá para a primeira pergunta sua, quando você define o seu objetivo. O que você quer da vida? O que você quer da vida? Isso aí é básico lá atrás. Porque de repente, você olha, eu vou focar numa cultura consorciada, eu vou focar num adensado só fruticultura. Então, define lá atrás. Por isso que tudo é a sequência de um projeto. Né? E a questão do espaçamento hoje, a produção de uma planta, ela é diretamente proporcional ao quê? A nutrição dessa planta, a condição que é dada para ela, né? Mas, aqui focando em espaçamento, ao tamanho dessa copa, ao raio dessa copa, ao diâmetro dessa copa, né? Por exemplo, as pessoas que hoje estão com 10 por 10 estão produzindo de 10 a 15 quilos, vou falar só em castanha, não vou transformar para pendu, por planta, certo? Quando a gente vem para um adensado, para um 6 por 4, né, para um 6 por 2, para um 6 por 2, por exemplo, a gente vem para 3 quilos por planta, né? Mas a tua população por hectare aumenta, certo? Isso já no sistema já irrigado, já diferenciado. Então, toda essa questão desse dimensionamento, né, você começa a calcular, por exemplo, um 7 por 7, eu tenho 204 plantas por hectare. Um 6 por 8, eu tenho 208 plantas por hectare. Nesse espaçamento, a gente define muito o seguinte, por exemplo, um 7 por 7, em média, nós temos tratores. Como é que vai ser essa mecanização? Né? Eu tenho um trator a partir de 1 metro de largura. Mas em média aqui no Ceará, a gente vai ter trator com 2 metros, 2,20, né? E eu preciso de 50 centímetros do lado de cada trator para fazer a logística de trabalho de carga e descarga. Então vamos 7 metros. Para a conta ficar fácil. Se eu tenho 2 metros aqui para o trator, 50 centímetros de um lado, 50 de outro, foram 3. 7 menos 3, ficaram 4. Eu tenho um raio de 2 metros de copa da planta. Então essa planta ela vai ter 2 metros de raio quadrangular para essa máquina passar. Assim, em resumo, o que o cajucultor ele deve ter em mente é o seguinte, ele não pode plantar, vamos dizer assim, 10 por 10 e não fazer nada nessa área que vai ficar nas entrelinhas, né? Porque aí ele está perdendo área, né? Eu sei que em algumas regiões o preço da terra ainda é acessível, né? Mas hoje, mais do que nunca, a gente procura assim, tornar mais eficiente o uso da terra, até porque quando você faz uma calagem na área toda, né? E se você aproveita as entrelinhas com culturas intercalares, né? Com leguminosas ou feijão, ou faz um banco de leguminosas, você está aproveitando essa área, né, Raimundinho? Mas, Raimundinho, vamos imaginar então o seguinte, então já se abriu a cova, já deixou passar aquele tempo de repouso para que o adubo reagisse com o solo, né? Então plantou-se, né? E vem os cuidados, né? E aí, na hora que você põe essa muda no campo, eu costumo brincar e dizer que você se prepare, porque todos os inimigos da face da terra vêm à sua procura. Aí vem verdade. Todo tipo de inseto, de praga, de doença. Vamos começar pela questão das formigas, Raimundinho. Vamos falar um pouquinho sobre... Uma das preocupações que a gente tem quando está colocando a planta no campo é identificar as fontes, né, os focos de formigueiros, né, e controlar, né, diminuir e reduzir essa população, porque elas vêm e cortam. Né, e cortam. Então, você identifica na sua região e sai espalhando iscas, né, para poder cortar, né, para poder cortar, para poder diminuir essa população de formigas, porque senão você está investindo, né, então não custa nada ter uma iscazinha ali para
para controlar, né? Bom, Isso é pessoal, uma das preocupações. esse problema, previamente a gente tinha conversado, e de fato, isso que o Raimundinho está falando com relação à questão das formigas, formiga cortadeira principalmente, né? Esse é um problema que comumente ocorre e que eu também falo que o cajucultor ele tem que ter uma espécie de kit, uma maleta de primeiro socorro ali para quê? Ele tem que ter alguns inseticidas, algumas iscas formicidas assim, em estoque na sua propriedade, né? Porque sabe que aquilo sempre vai aparecer, né? Normalmente a pessoa na sua casa tem o quê? Tem uma Novalgina, um medicamento X para dor de cabeça. Então, as dores de cabeça de uma muda no seu primeiro ano de idade estava relacionada a isso. Outra questão importante, por exemplo, essa questão das iscas formicidas, né? Um adubo foliar, nos primeiros meses após o plantio, às vezes é comum a gente ver sintomas de amarelecimento e você vem com alguns adubos que existem no mercado, eu não vou citar o nome comercial aqui, né? Depois no privado a gente pode colocar, que você vai lá, faz uma pulverização e você consegue ressuscitar algumas mudas assim rapidamente. Uhum. Né? Mas, Raimundinho, independente disso, tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar aqui e que muita gente pergunta. Bom, a gente sabe que o cajueiro, o anão, ele enxertado, né? Bom que se diga, cajueiro anão enxertado, não é o de pé franco. Enxertado. Ele é muito precoce. Às vezes, até no viveiro, você já vê muda já emitindo fluorescência, né? Panícula. Exatamente. E as pessoas perguntam, eu devo retirar essas flores que surgem no primeiro ano? Vamos falar sobre isso, Raimundinho? Sim. É um dos primeiros, né? Aquela história. Você falando, o produtor de caju ele tem que estar em campo, ele tem que estar olhando para a sua planta, né? Então, nessa primeira etapa, eu vou até enriquecer um pouco aqui, o seguinte, por que muitas mudas floram até em viveiro, né? Porque aquelas mudas, muitas vezes, o propágulo que veio de um ramo floral. O ideal é que ele tivesse sido um ramo vegetativo, né? Então, ele vem do ramo floral, ela flora. Então, às vezes vai florar em campo. Então, plantou em campo, controlou a população de formiga, tesourinha de poda simples na mão, cortando, né? O primeiro manejo, cortando as inflorescências para dar estrutura para aquela planta crescer e aproveitando, no ato que você vai cortar as suas inflorescências, você já vai tirando os brotos ladrões que vão surgindo no cavalo, né? Então, numa pancada só você vai fazendo essas duas coisas, vai tirando broto ladrão e tirando inflorescência, que é uma coisa fundamental logo após plantio, né? Plantou, isso aí, você já está fazendo esse tipo de manejo. Esse manejo você já está chamando, já seria uma poda de formação que não vai dar tempo a gente entrar para falar conversar aqui, trocar um bate-papo nesse detalhe. Mas você está começando. Noutra partida que nós vamos jogar para frente. Uhum. Noutra live vamos falar sobre isso. Isso é um tema super importante. Agora, Raimundinho, além dessa operação que a gente chama de despaniculação, né, que é a retirada das panículas, que realmente ela é importante, eu costumo dizer o seguinte sobre essa retirada, é que a planta, na realidade, ela tem que, nessa fase, nessa idade, ela tem que concentrar todas as suas reservas para quê? Para ela crescer, para ela se desenvolver, né? Tem que ser investido na parte vegetativa, né? Exatamente. Mas tem uma outra questão também que surge muito, né, no primeiro ano. Na região do cavalo, costuma surgir o quê? Algumas brotações, né, Raimundinho? Ali, que são o que a gente chama de... O broto ladrão, né? Broto ladrão, você aproveitar... Exatamente. E que se a gente não retira, se transforma em outra planta. De repente você tem uma planta enxertada e outra planta de pé franco. E outra... Fora que ele vai canalizar energia e vai evitar o crescimento, né? E esse primeiro manejo, o primeiro manejo já vai afetar, já vai assim, já é um manejo de poda, um manejo de formação da planta. É o primeiro básico, você vai estar fazendo isso aí
30 dias, 45 dias, 60 dias após o plantio, você vai estar com esse manejinho, né? Essa tesourinha de poda na mão, fazendo esse manejo do pomar. É um manejo simples, rápido, fácil de todo mundo entender, né? Mas muito necessário, né? Esqueça, se você não fizer, se você deixar para o ano seguinte, esse broto ladrão, a planta ficou raquítica, o broto ladrão cresceu. Tá certo? Deixa eu ver. Pode falar, Emílio. Nós já vamos aqui. Eu estava preocupado aqui, olhando aqui a questão de tempo, né? Que a gente vai deixar para a questão de manejo de poda, deixa para outra oportunidade. Mas nesses primeiros 60 dias, dependendo da situação, do estado nutricional, do tipo de muda que você adquiriu, se for adquirir uma muda boa, você já pode até acontecer de 60 dias, né? Você já vai estar iniciando a sua poda de formação, né? Já fazendo o bloqueio do crescimento, que eu vou deixar mais para frente. Basicamente, a questão hoje de plantio é você saber definir o seu projeto, saber escolher o espaçamento em função do seu projeto, né? Saber escolher o seu clone, abrir cova, análise de solo, correção, adubação, né? Plantio, né? Para a gente saber conduzir essa primeira etapa do projeto direitinho, né? Para você colher bons frutos lá na frente. Sem dúvida. E uma coisa que a gente não pode esquecer e que nós falamos no início, né? Você falou, eu falei, é que quando a gente está trabalhando com a cultura perene, aquela decisão que a gente tomar, por exemplo, o espaçamento que eu defini, aquilo vai ficar para o resto da vida. Se eu definir um 7%, vai ficar para o resto da vida. E se eu tiver que fazer alguma alteração, aquela alteração vai custar um pouco caro, né? Porque é diferente de eu trabalhar com a cultura anual ou uma cultura perene, né? Então, isso é muito, muito complicado, né? Outra coisa importante, antes de responder uma pergunta que já está surgindo aqui, é que as mudas, elas devem ser adquiridas de viveiros credenciados pelo Ministério da Agricultura, mudas de qualidade. Então, é muito comum, às vezes, você vai numa área, aí a gente pergunta, qual é essa variedade que você plantou? Ele diz, 76. Aí você olha, e a gente já tem uma certa estrada, e quando vê, aí tem 76, tem o BRS 226, ou seja, ele andou comprando gato por lebre. Gato por lebre, exato. Então, é importante que comprem viveiros credenciados. Hoje, graças a Deus, nós já temos bons viveiros, bons viveiristas, né? No Ceará, no Rio Grande do Norte, no Piauí, viveiros que são credenciados. Então, procure. No canal da Cajucultura, nós estamos para lançar um vídeo onde nós vamos dar todos os endereços desses viveiristas, os viveiristas credenciados pelo Ministério da Agricultura, né? Mas, Raimundinho, ainda falando da questão de muda, tem uma pergunta aqui com quanto tempo eu devo retirar fita de enxertia? A fita de enxertia, você como produtor, isso não é atividade sua. A fita de enxertia, ela é retirada no viveiro. Se você está comprando muda com fita de enxertia, você está comprando errado já, viu? Porque a fita de enxertia é tirada no viveiro, antes da muda ir para a aclimatação, né? Então a muda no final, a última etapa dela, o período de aclimatação, essa fita já tem que ter saído. O produtor não é para receber muda com fita, né? Com solda, isso aí não é legal. Então a muda tem que ser retirada lá. Produzir muda hoje se gasta 120 dias, certo? Então, após o período de aclimatação, ela já está toda pronta para ir para o campo, sem fita, sem nada. Se você fez uma pergunta na questão de viveiro, em torno de 80 dias, no máximo 90 dias, essa fita já está retirada. Então ela já vai passa esses 30 dias de aclimatação, fecha os 120 e vai para campo. Em campo, não é para ir muda com fita.
Se ela foi para campo com fita, ela foi muito nova, ela foi sem aclimatação. Tá certo? A questão hoje de muda, não sei se a gente dá nem tempo para falar, hoje é interessante que você olhe as mudas, olha como eu falei, olha a qualidade, olha a idade da muda, olha o porta-enxerto, tá? Hoje a gente tem... Esse é um ponto importante, Raimundinho, a idade da muda. Não comprar idade mudas da muda. passadas, né? Mudas passadas, estouradas. Exatamente. Excelente. E viveiro, e hoje em viveiro, né, em questão de muda, a gente tem porta-enxertos, os tops, os recomendados, né, o 06 é recomendado pela pesquisa, né, a gente sabe que o 76 dá excelentes resultados e o 09 também, esses três, certo? Mas que o diferencial do 06... Primeiro, o viverista que bem soubesse, ele usava o Vivero 6, que ele produz muda mais rápido que os outros, né? Então isso aí eu tenho um registrado de muitos dados muito importantes. Segundo, que o 06, ele é tolerante à seca, resistente a estresse hídrico e resistente à resinose, certo? Por exemplo, quando a gente coloca o 226 em cima do 76, quem prevalece é a copa. O 226 está resistente. Mas quando eu coloco na região que tem resinose, 76 sobre 76, 76 sobre 06, o 76 sobre o 06 ele tem 30% mais resistência do que o 76 sobre o 76. Quer dizer, isso é uma diferença, também, fantástica. Isso, né? Isso está publicado, né? Você botar essas buscazinhas, você vai ver esses trabalhos publicados, né? E vai ver a importância de ter esses materiais. Então, hoje a gente vê o seguinte, região que tem pressão de resinose, regiões que têm problema de déficit hídrico, muito importante ter 76. Região litorânea, região que não tem esse tipo de problema, 76, como na base, funciona muito bem. 09 é um espetáculo também. Certo? Bom, pessoal, infelizmente, né, o que é bom dura pouco, o tempo passou rápido. E nessa live de hoje, então, nós procuramos assim, resumir das principais dicas com relação à questão do plantio do cajueiro, né? E não esqueçam que aquela pergunta que nós fizemos no início, antes de você entrar na atividade, antes de você se decidir pelo plantio do cajueiro, você tem que responder a seguinte pergunta, para você mesmo, é claro. O que eu quero da vida com a cajucultura? Né? O que eu vou fazer com isso? É poesia? Vou ganhar dinheiro? Eu vou fazer o quê? Então, essas perguntas são muito importantes. Eu quero aqui agradecer aqui ao parceiro Raimundinho aqui nesse bate-bola, né? A ideia foi essa mesma, aproveitar os conhecimentos desse craque aqui na cajucultura e a gente trocar algumas ideias, bater bola aqui, bater caju aqui no caso. Bater caju, gostei da palavra bater caju aqui. E para mais detalhes sobre alguns dos assuntos que nós falamos aqui, vocês podem acessar o canal da Cajucultura no YouTube, que nós temos vários vídeos, inclusive até com a participação do Raimundinho, tratando desses assuntos, espaçamento, plantio, porta-enxerto, né? Enfim, some-se aos quase 6 mil seguidores que já estão lá no canal da Cajucultura. Raimundinho, aí para suas considerações finais aí. Bom, pessoal, eu gosto de agradecer o convite, estamos sempre disponíveis para fazer esses bate-papos, em seguida dar as sequências na necessidade, pode contar conosco, né? E eu estou sempre disponível aos nossos colegas produtores de caju, né? E só agradecer, estar disponível, mandar um abraço aqui à turma de Apodi, de Severiano Melo, de Alto Santo, de Tabuleiro, os colegas produtores do Tabuleiro de Russas, Picos, né? A turma Beberibe. de Picos, Pio Nono, né? Beberibe, aqui o pessoal de Beberibe, Aracati, né? Pessoal da Zona Norte, pessoal de Acaraú, Bela Cruz. Então, esse pessoal que vive e respira a nossa cajucultura. Nosso muito abraço, né? E obrigado por estar nos assistindo e estamos à disposição.
Vai um alô também aqui para Paraíba, né? Que é de onde eu estou falando no momento. Pessoal, Tá. E também aqui, eu tive recente na Paraíba, vai um alô, tive lá olhando cajucultura na região aí de Jacaraú, e um alô lá pro pessoal que está investindo na cajucultura na Paraíba. tá bom, um abraço e até a próxima live. Até logo, obrigado. Obrigado.